Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos começar mais uma aula de geometria plana. Vamos iniciar agora com as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, métricas já está dizendo o nome, então nós vamos falar sobre medidas, né, no triângulo retângulo. Vamos iniciar com as relações métricas, então. Precisamos conhecer os elementos do triângulo retângulo. Então, lembrando, triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo igual a 90 graus, ok? Bom, então nós temos os elementos aí, né? Ó, segmento BC, nós vamos chamar do lado A, que é a nossa hipotenusa, tá? Então toda essa medida nós temos que é a hipotenusa, e a medida que é oposta ao ângulo de 90 graus. O cateto C é o segmento AB. Então, segmento AB, nós temos o cateto C. O segmento AC, vamos chamar de B, que é o outro cateto. A altura, que nós vamos chamar de H, que é o segmento AH. Agora, o que pode ser novo para alguns aí, né? Nessas medidas M e a medida N. A medida M e a medida N são as projeções dos nossos catetos, tanto do cateto B, tá? Quanto do cateto C. Projeções aonde? Projeções sobre a hipotenusa. Então, é claro, se você somar as duas projeções, você vai ter a própria hipotenusa. Ok? Então, é a projeção do cateto sobre a hipotenusa. No caso aqui, o cateto C, qual é a projeção do C? É o M. É como se você colocasse uma lanterna aqui, ó, sobre o cateto e ele fizesse uma sombra sobre a hipotenusa. Essa sombra é a sua projeção. A mesma coisa acontece com o lado B. Se você colocar uma lanterna aqui, ó, uma luz, né? Você vai ter uma sombra do cateto B sobre a hipotenusa. Então é a sua projeção, tá bom? Com esses dados, nós vamos considerar os triângulos, então, ABC, o triângulo ABH e HC, que são os triângulos que você consegue perceber, né? Tem esse triângulo menor, este outro aqui, e é claro, o triângulo todo, que é o triângulo ABC. E por eles possuírem dois ângulos congruentes, tá? Então nós vamos ter a razão de semelhança entre eles. Então esses três triângulos são semelhantes. E aí, por haver essa semelhança, nós vamos demonstrar as relações métricas. Então, olha lá. Primeiro, nós vamos analisar os triângulos ABC e o triângulo ABH. Então, nós temos a seguinte relação. Ó. Primeira relação, nós temos aqui a hipotenusa, okay? Do triângulo ABC. Hipotenusa está para a hipotenusa. Quem é a hipotenusa do outro triângulo? Ó, o C. Então, o A está para o C. Hipotenusa está para hipotenusa. Uma outra ideia. Olha lá, outra razão de semelhança. Perceba, no numerador aqui, ó, você iniciou no triângulo ABC. Então, este numerador tem que ser no triângulo ABC. Então, eu tenho um lado B está para quem? Ó, perceba, o lado B ele está entre o ângulo de 90 graus e esse ângulo C. Esse ângulo C nada mais é do que o A. Ele é congruente ao A, tá? Eles têm a mesma medida. Então, o lado B, ou se você parar para pensar, né? No caso aqui, nós temos a altura desse triângulo e aqui é também a altura deste triângulo. Então, você tem o B está para H. Fazendo a proporção, você vai ter a seguinte relação. B vezes C é igual a A vezes H. O que quer dizer isso? O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa com a altura. Tá? Então, essa é a primeira formulinha que a gente já consegue observar nessa semelhança de triângulos.
Uma outra semelhança que a gente pode ter. Olha lá, de novo. Hipotenusa está para hipotenusa. Hipotenusa está para hipotenusa. Bom, a gente já relacionou o B e o H. Então, faltam os outros dois lados. Que é o lado C, tá aqui. E o M, que é a projeção que a gente viu lá no triângulo ABC, né? O M, nesse caso aqui, é um dos catetos do triângulo ABH. Então, sobre o M. Fazendo a multiplicação cruzada, você chegou em mais uma relação, que é o quadrado do cateto C é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Perceba que o M, lá no triângulo ABC, o M é a projeção do cateto C. Tá bom? Então, aqui analisamos o triângulo ABC e o triângulo ABH, fazendo a semelhança de triângulos. O próximo triângulo que a gente vai comparar é o AHC com o triângulo ABH, tá? Então, a mesma ideia. Vamos seguir aí o raciocínio. Nós temos H. Quem é este H? Olha lá. O H, neste caso aqui que eu estou considerando, vai ser este H aqui, ó, que é a altura desse triângulo, tá bom? Esse H, ele está para quem? Está para o N. Ó, essas medidas aqui, esses lados, são os lados correspondentes, tá? Se você observar, ó, se você até deitar o triângulo aqui, ó, se você pegar essa pontinha do A aqui, ó, e rotacionar ela para cá, você vai perceber que essa pontinha do A é a mesma pontinha do C, ó, tá? Então, o H está para o N. Então, fazemos essa proporçãozinha aí, tá? Essa razão, na verdade, né? Então, fazendo esta razão, o H está para N. Se H está para o N, assim como, vamos pegar outra medida. A outra medida, a gente vai ter aqui o M. Então, perceba, né? Ó, numerador, eu estou falando do triângulo ABH. Então, o M vai estar para quem? Para o H do triângulo AHC. Olha lá, tá para o H. Multiplicando cruzado, vamos chegar então nessa relação, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Perfeito? Uma outra relação que nós vamos fazer agora é do ABC com um triângulo AHC. Então, nós temos lá de novo. Quem é o A? O A é minha hipotenusa. Quem é o B? Também é a minha hipotenusa do outro triângulo. Aí vamos pegar a medida do B. O B, olha lá, está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo C. Perceba que o ângulo C aqui, ó, eles são compartilhados, né? Tem a mesma medida. Aqui ficou bem claro qual vai ser o lado que você vai pegar, ó. Entre o 90 e o C. Entre o 90 e o C. Então, só pode estar para N. Então, B está para N. Então, multiplicando cruzados, temos a última relação aqui, que vai ser B quadrado igual a vezes N. O que isso é? O que isso significa? Que o quadrado do cateto é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Tá bom? Bom, então nós definimos as seguintes fórmulas, tá? Nós já vimos aí, então, de novo, hipotenusa vezes altura é igual o produto dos catetos. Os catetos ao quadrado vai ser o produto da hipotenusa com a sua projeção. E a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E como eu tinha falado para vocês no início,
a soma das projeções vai ser igual à hipotenusa. Só observar o que estava acontecendo com o desenho, tá? Agora, vale ressaltar aqui o seguinte, que a demonstração de Pitágoras, existem muitas maneiras de você provar essa verdade aqui, ó, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. E aqui, pelas relações métricas, nós vamos conseguir fazer isso, ó. Por quê? A gente vai pegar essas duas situações aqui dos catetos ao quadrado, ó. Eu vou pegar este cateto mais este cateto, ó, essas duas equações. Se você somar as duas equações, o que vai aparecer? B quadrado mais o C quadrado igual, olha lá o que está acontecendo, ó, B quadrado mais C quadrado igual a N mais AM. Temos um fator comum. Fator comum vamos colocar em evidência, tá ok? Então ficou B quadrado mais C quadrado igual a vezes N mais M. O que eu acabei de falar para vocês? Quem é N mais M? Não é a soma das projeções? A soma das projeções não é a mesma coisa do que a hipotenusa? Então basta você substituir aqui por A. Substituindo por A vai ficar o quê? A vezes A. Então é A ao quadrado. Então aqui a gente provou que aqui a gente está provando então o teorema de Pitágoras através das relações métricas. Então nós temos aqui um CQ de como queríamos demonstrar. Tá ok? Vamos seguir. Bom, aqui a gente vai fazer algumas aplicações então do que a gente acabou de ver, tá? Foi dado aqui para nós um triângulo retângulo, onde nós temos algumas informações. Quais informações que nós temos? Ó, temos essa medida, que é 6, temos essa outra medida, que é 8. E nós precisamos achar os valores de todas as outras variáveis, tá bom? Então, primeiro você tem que analisar o quê? O que você tem na mão, né? Sempre falo para o aluno, veja primeiro o que você tem. Quem são esses valores aqui, ó? O ângulo de 90 graus está no vértice A. Então, esse Azinho é minha hipotenusa, tá? Então, ó, se você conhece os catetos. Bom, se você conhece os catetos, então você sabe calcular a hipotenusa porque você já aprendeu através do teorema de Pitágoras. Então, o primeiro passo que dá para a gente fazer aqui através das informações que nós temos é aplicar Pitágoras e encontrar o valor da hipotenusa. Então, se você aplicar a formulinha do teorema de Pitágoras, vamos substituir então os catetos que nós conhecemos, que é o 6 e o 8, elevando ao quadrado 36 e 64, e a raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Então, nós acabamos de encontrar a hipotenusa, que é mais uma informação que nós temos. Tá ok? Então, olha lá. Primeiro passo a gente já fez, achamos o A, que é a hipotenusa. Agora a gente tem que ver o que tem na mão para ver o que a gente consegue trabalhar, certo? Bom, você tem agora então catetos e você tem hipotenusa. Então, se você já conhece a hipotenusa, a gente pode tentar descobrir o valor do M e o valor do N. De que maneira? Olha lá, lembra da formulinha. O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, se eu pegar o cateto 6 elevando ao quadrado, igual a hipotenusa que é 10, vezes a sua projeção, eu acho a projeção. Qual é a projeção, então? 3,6. Então, achei a projeção do cateto, que é igual a 6. Da mesma maneira, eu posso fazer com o N e utilizar a formulinha aí do cateto também. Se a soma das projeções é igual à hipotenusa e você já tem uma das medidas, então basta você verificar o quanto falta para 10, né? Se a hipotenusa é 10, M é 3,6, então quanto que vai faltar para 10?
n só pode ser 6,4, tá? Então, se você somar 6,4 mais o 3,6, vai ser igual a 10, que é a hipotenusa. Mas nada impede também de você querer usar a mesma formulinha que você fez inicialmente, tá bom? Mas o objetivo é usar as fórmulas que a gente conheceu aí, que a gente sabe. Bom, agora eu preciso calcular a altura. Uma das formulinhas que envolve a altura é a altura ao quadrado igual ao produto das projeções. Você já tem as projeções. Então, se você tem as projeções, só substituir os valores. Então, você vai ter 3,6 vezes 6,4. Multiplicando, você vai extrair a raiz quadrada isolando a altura. Isso vai ser igual a 4,8, tá ok? É claro que existem outras fórmulas envolvendo a altura. Você pode utilizar qualquer uma delas. Aqui a gente utilizou a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, tá bom? Bom, agora a gente vai entrar no âmbito também da geometria plana, vamos falar sobre as razões trigonométricas. As razões trigonométricas, é claro, vai dar ênfase para nós aí na parte da trigonometria, que é uma parte muito importante na matemática, ok? Bom, o que são as razões trigonométricas, tá? Primeiro, você tem aí um triângulo retângulo e a gente já conhece os seus elementos. Então, se nós formos olhar para um lado, né, ou melhor, se a gente for olhar aqui para o ângulo A, nós temos ao ângulo A um cateto oposto, que é aquele cateto que o ângulo enxerga, e o cateto adjacente, que é aquele lado, que é o cateto que está lado a lado do ângulo, né? E é claro, a hipotenusa, que é oposta ao ângulo de 90 graus, ok? Sabendo disso, a gente pode calcular o seno, cosseno e a tangente do ângulo A. O seno ele é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? O cosseno é dado por cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é dada por cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu já expliquei em outras aulas, vou falar aqui novamente. O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente? Nada mais são do que medidas do nosso triângulo, né? Então, essas são as formulinhas que nós vamos estar utilizando. O seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Perfeito? Bom, aqui então nós já temos um exemplo para determinar algumas razões trigonométricas. Então, quero calcular o seno do ângulo A. Então, o seno do ângulo A, eu vou pegar cateto oposto sobre hipotenusa. Ele já deu a informação, a hipotenusa é 15 e o cateto oposto é 9. Fazendo essa divisão, você chegou em 0,6. O cosseno do ângulo A. O cosseno do ângulo A, você vai ter aí cateto adjacente, que é o 12, sobre a hipotenusa, que é o 15. Dividindo, você vai chegar em 0,8. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é 9 sobre o 12, que vai dar 0,75. Tá bom? Então, aqui é a aplicação já das formulinhas seno, cosseno e tangente, a partir das informações que você tem do triângulo retângulo aqui dado. Ok? Então, qual é a medida aí do ângulo A? Tendo o seno, o cosseno e a tangente para esses valores, nós temos que o A é um ângulo de 36,87 graus, tá ok? Mas é claro que para chegar nesses ângulos que não são notáveis, a gente tem uma tabelinha, ou é claro, a gente verificar na calculadora qual é o ângulo correspondente. Daqui a pouquinho a gente vai comentar o uso da calculadora para determinar o ângulo a partir do conhecimento do seno, cosseno e a tangente. Tá? Bom, o que eu estava dizendo para vocês ali em relação ao ângulo é a determinação da amplitude deste ângulo. Tá? Então, determinar a amplitude de um ângulo é você determinar qual é a medida dele.
Então aqui foi dado para nós um triângulo retângulo, a medida do ângulo A, né? Nós temos aqui o ângulo A que a gente está analisando, temos a hipotenusa e temos o cateto adjacente, perfeito? Bom, o que usa cateto adjacente e o que usa hipotenusa? Só pode ser o cosseno. Então, calculando o cosseno, você chegou em 0,6, tá ok? Bom, se é 0,6, aquilo que eu estava falando para vocês, se você fazer a utilização da calculadora, existe uma função lá que é cosseno elevado a menos 1, tá? Existe essa função lá da calculadora. Então você vai digitar cosseno na menos 1, tem esse botãozinho lá, e vai digitar o 0,6. E na calculadora vai aparecer qual é o ângulo o qual o cosseno é 0,6. É o ângulo de 53,13 graus, tá? A gente não conhece este ângulo, a gente não sabe qual que vai ser este ângulo, porque ele não é notável. Se ele não é notável, então a gente precisa de outras informações, tá bom? Então tem essa função na calculadora, que é só você digitar para encontrar o ângulo, caso você não tenha a tabela disponível. Tudo bem? A partir dessa ideia aqui, a gente tem alguns exercícios. Então lá a gente falou sobre a amplitude do ângulo, que é você descobrir a medida dele, mas tem algumas determinações, alguns cálculos que a gente chama de distâncias inacessíveis. Algo que é bem complicado de você ter uma medida, né? De você ir lá e fazer o comprimento, que é esse exemplo que nós temos aqui, ó. Então você tem um avião aí que está decolando. A distância percorrida, ele está perguntando para a gente, tá? E a altura atingida pelo avião também, a gente não sabe. Você consegue fazer isso, tá bom? Bom, analisando então o esquema acima, nós temos o que foi dado. Primeiro, foi dado um ângulo de 20 graus. Depois, foi dada a hipotenusa de 400 metros. E o que queremos saber? A distância percorrida na horizontal, certo? E a altura atingida por ele, que é o A. Bom, na distância percorrida, que é o D, nós temos que é o cateto adjacente. Então, o que usa cateto adjacente é cateto adjacente e hipotenusa, né? Então, o que usa cateto adjacente e a hipotenusa só pode ser o cosseno. Então, o cosseno é dado por cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? E a gente precisa, é claro, descobrir também, ter a informação do cosseno de 20 graus, tá? Se eu não tenho essa informação aqui, aí fica complicado. Bom, se eu tiver calculadora, é claro, a gente consegue descobrir. Se você está fazendo um probleminha de vestibular, um probleminha de algum simulado, provavelmente ele vai te dar o valor no enunciado, tá bom? Então, quem é o cosseno de 20 graus? O cosseno de 20 graus é 0,94. Quem é o cateto adjacente? É o D, que é o que a gente precisa descobrir. E a hipotenusa eu tenho, que é o 400 metros. Bom, vamos fazer a multiplicação cruzada e vamos determinar o valor do D, que vai ser igual a 376 metros. Então, o comprimento aqui na horizontal vai ser 376 metros, tá? Bom, para descobrir a altura, o que nós podemos fazer? Já que temos a altura é o cateto oposto, então você vai utilizar a relação do seno, o seno do ângulo e a altura, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa que você tem. A mesma situação. Não é um ângulo notável, então você precisa de calculadora, de uma tabela, ou se você estiver fazendo uma provinha fora, né, você vai ter essa informação no enunciado. Então, substituindo o seno de 20 por 0,34, que é o valor do seno de 20 graus, você vai ter o cateto oposto, que é o A, sobre a hipotenusa, que é 400. Multiplicando o cruzado e isolando o valor do A, você tem que ele é 136 metros. Tá? Então, após transcorrido aí 5 segundos, perceba que os 5 segundos para nós aqui não fez diferença nenhuma. Tá? Não serviu para nada.
Isso foi uma observação a mais apenas no enunciado, tá? Bom, agora existe uma relação muito importante, eu já falei para vocês, mas nós vamos desenvolver aqui novamente, tá? Então foi dado um triângulo aqui ABC, sabemos por definição que o seno do ângulo alfa é o B sobre C. Quem é o B sobre C? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Sabemos também que o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o adjacente ao alfa é o A. E a hipotenusa que é o C. Perfeito? E a nossa tangente, que é cateto oposto sobre o adjacente. Sabendo disso, nós temos a seguinte relação, ó. Seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, que é B sobre C, dividido pelo cosseno, que é A sobre C, nós vamos ter o quê? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai simplificar ali o C com C e o B sobre A é o nosso resultado. Quem é B sobre A? Não é a nossa tangente? Então, aqui a gente conclui que a tangente do ângulo também pode ser calculada como o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, tá? Então, de novo, a tangente, além de você calcular pelas informações dos catetos, que é o cateto oposto sobre o adjacente, você pode relacionar com as funções seno e cosseno. Bom, uma outra relação importante envolvendo o seno e cosseno do mesmo ângulo é você ter o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1, como já foi dito em algumas aulas. Mas aqui a gente vai fazer uma breve demonstração. Então a gente sabe o triângulo retângulo ABC, hipotenusa C e catetos A e B. A gente já sabe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então neste caso é B sobre C. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que neste caso é o A sobre C. Se eu somar os quadrados do seno e o cosseno deste ângulo, nós temos a ideia que eu vou pegar ali, ó. Quem é o seno? É B sobre C. Quem é o cosseno? É o A sobre C. Elevando ao quadrado, isso é a mesma coisa que B quadrado sobre C quadrado mais A quadrado sobre C ao quadrado. Os denominadores são iguais, então você soma B quadrado mais A quadrado sobre C quadrado, perfeito? Agora eu te pergunto, quem é B quadrado mais A quadrado? Concorda comigo que se você lembrar de Pitágoras, não é a mesma coisa que a hipotenusa ao quadrado? A soma dos quadrados dos catetos não é igual à hipotenusa? Quem é a nossa hipotenusa nesse caso? Não é o C? Então, C ao quadrado sobre C ao quadrado vai ser igual a 1. Então, a gente tem uma seguinte demonstração, que a soma dos quadrados do seno com cosseno, o resultado sempre vai ser igual a 1, tá? Então, aqui é a primeira relação trigonométrica do seno e do cosseno. Então, isso é muito importante para nós utilizarmos em alguns exercícios. Quando é que eu vou usar esse tipo de situação? Quando você quiser, por exemplo, o exercício ele te deu o seno e ele quer descobrir o cosseno. Basta você fazer uma substituição simples. E vice-versa. Se ele te deu o cosseno e você quer descobrir o seno, você pode usar essa fórmula. Você não precisa do triângulo, você não precisa dos catetos. Basta uma das informações. Ou o seno ou do cosseno. E aí basta você fazer a substituição. Tá ok? Então aqui nós vimos duas relações, uma da tangente e agora a soma dos quadrados do seno e do cosseno, que é sempre igual a 1. Perfeito? Essa é a fórmula fundamental da trigonometria. Bom, pessoal, vamos fazer então um exercício para ficar um pouquinho mais clara essa ideia da relação fundamental da trigonometria e também o uso da fórmula da tangente envolvendo as funções seno e cosseno, tá? Bom, então nesse exercício ele me deu o seno do ângulo e está pedindo para calcular a tangente. Bom, para calcular a tangente, usando o seno, eu preciso da informação do cosseno. Então, nosso primeiro passo aqui é desenvolver, ou melhor, descobrir o valor do cosseno. Como que nós vamos descobrir o valor do cosseno?
usando a relação fundamental, que é seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Vamos substituir o seno, que a gente já conhece, e vamos isolar o valor do cosseno. Lembrando que você tem uma equaçãozinha do segundo grau, então mais ou menos a raiz de 0,64, que vai dar mais ou menos 0,8. Como no enunciado ele diz para nós que o ângulo é um ângulo agudo, tá? O alfa é um ângulo agudo, então o cosseno de um ângulo agudo ele vai ser sempre positivo. Tá? Daqui a pouco eu vou colocar o ciclo trigonométrico e fica um pouquinho mais fácil da gente ter essa compreensão. Então nós vamos utilizar apenas o 0,8 positivo, porque no enunciado ele diz que o ângulo ele é agudo, tá? Bom, então sabendo que o cosseno do ângulo é 0,8, nós vamos conseguir determinar o valor da tangente. Então a gente já conhece o seno, já conhece o cosseno, e a fórmula da tangente é seno dividido pelo cosseno. Então nada mais é do que 0,6 dividido por 0,8, que vai dar 0,75. Então a tangente deste ângulo, alfa, é 0,75. Perfeito? Então nesse exercício nós utilizamos a relação fundamental da trigonometria e utilizamos a fórmula da tangente utilizando as funções seno e cosseno. Perfeito? Eu vou aproveitar essa aula então, fazer um parênteses acerca do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, como vocês podem perceber, ele começa aqui, ó, 0 e sempre no sentido anti-horário. Então 0, 30, 45, 60, 90 e assim por diante. Então é sempre no sentido anti-horário, tá bom? Bem, como ele diz que é um ângulo agudo ele é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Então, ele vai estar no primeiro quadrante. E aqui no ciclo trigonométrico é importante nós conhecermos os eixos, tá? No ciclo trigonométrico, o eixo que você tem aqui, ó, pode remeter ao plano cartesiano, que é o eixo x, você tem que é o eixo dos cossenos. Então, lado direito é positivo, lado esquerdo é negativo. E você tem o eixo do seno, que seria o nosso eixo y lá no plano cartesiano. Então é a mesma ideia, parte de cima é positiva e a parte de baixo é negativa. E o eixo da tangente é uma reta que é paralela ao seno e tangencia a nossa circunferência num ponto que é de 0 grau. E aí é a mesma ideia do seno. O que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. A única coisa que é diferente aqui em relação à tangente é que a tangente você vai ter valores infinitos para positivo e infinito para negativo. No caso do seno e do cosseno, você sempre vai ter valores entre o menos 1, tá? E o 1. Por quê? O raio do ciclo trigonométrico ele vai ser sempre igual a 1. Então, o raio sempre vai ser 1. Então, aqui o maior aqui comprimento vai ser 1. O maior comprimento aqui vai ser 1. O maior comprimento aqui vai ser 1. E assim por diante. Tá? Vou falar de novo. Então, os valores do seno e do cosseno sempre vão estar entre o menos 1 e o 1 positivo. Tá? Agora, a tangente não. A tangente tem os valores infinitos, tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Tá bom? Então, eu aproveitei essa aula para fazer esse parênteses para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.